O Brasil tem uma lei federal que proíbe a realização da farra do boi. Santa Catarina tem uma lei estadual que proíbe a realização da farra do boi. E tem também uma lei que estabelece multa de até R$ 10.000 para quem participar da farra do boi. Mas como tendo 3 leis, ainda assim a farra do boi continua sendo realizada em Santa Catarina. O problema não poderia ser mais facilmente observável. E qual é? Fiscalização. Falta mais fiscalização. Porque não adianta a gente definir uma lei federal, uma lei estadual, se de repente não tem pessoas, não tem recursos humanos para ir lá e coibir aquela prática. E é isso que acontece. Enquanto houver impunidade, houver facilidade para a realização, houver demora, né, para chegar até o local, para realmente intervir, né, a favor dos animais, essa prática abominável, né, vai continuar acontecendo, vai continuar sendo realizada, animais vão continuar sofrendo. Porque a farra do boi, ela consiste no quê? Você perseguir um animal, né, um animal inocente, um animal vulnerável, até o momento que ele não tenha mais forças para ficar em pé. E nesse percurso acontece dele receber agressões, né? A própria perseguição já é uma agressão em si, porque você acaba incorrendo em quê? Você gera estresse para o animal. Você acaba fazendo com que o animal se sinta coagido. O animal quer fugir. Tanto que há casos de quê? De afogamento de animais, há casos de animais que de repente sofrem, né, algum tipo de acidente, pode haver de repente algum tipo de atropelamento, dependendo, né, para onde o animal corre, o que acontece nesse percurso. Então, o que falta? Falta esse trabalho, né? Um trabalho de melhor fiscalização, um trabalho de investimento em recursos humanos, ou seja, é uma falha do Estado, né? É uma falha da falta de conscientização em relação ao que nós podemos fazer para que a lei realmente seja válida. Porque a lei hoje não é válida. Se você tem uma lei lá estabelecida, mas de repente ela não é cumprida, é porque as pessoas não se sentem ameaçadas, né, pelo vigor daquela lei. Então tem que haver uma mudança, tem que haver mais cobrança e tem que haver mais fiscalização. Outro problema também bastante comum em relação a isso é o que? A falta de educação, né? Falta um trabalho de conscientização sobre as implicações dessa realidade para aquele animal que é vítima, né, dessa violência, dessa perseguição, porque o animal sofre. Imagine uma multidão correndo atrás de um animal. Imagine em que estado aquele animal não se sente, até porque ele não verbaliza, né, como nós, os seus sentimentos. Então tudo isso acaba concorrendo para que ele sofra mais, para que ele se sinta mais coagido, mais amedrontado. O pessoal do Movimento Brasil contra a Farra do Boi, eles fazem um trabalho muito bonito. Inclusive existe uma proposta, né, de uma cartilha, né, futuramente a ser distribuída nas escolas, mas eu acho que o Estado ele poderia contribuir mais, né? Ele poderia também chamar para si a atenção de fazer algo, né, mais interessante em relação a isso, de repente despertarem nas crianças, né, desde cedo a importância de ser contra, de denunciar, de fazer o possível para que essa prática não seja mais realizada. Porque não há dúvida de que a farra do boi ela é uma prática violenta. Não há como negar. E o pior de tudo é que quando o animal é capturado, ele não tem o direito a ser libertado depois. O que acontece? Ele é encaminhado para a Cidasc, né? Aí depois ele acaba sendo abatido, né? Ele é morto. O animal é morto, depois de ter sofrido tanto, né, em mãos humanas, que existe, né, de justo nisso. É justo. Você tira um animal de uma situação de violência para matar ele em seguida. Nós não deveríamos aceitar isso. Nós devemos fazer oposição a esse tipo de prática, não tenho dúvida nenhuma. E a justificativa para o abate desse animal é a seguinte: o animal não tem brinco, entendeu? Então não é possível identificar quem era, né, o proprietário desse animal. Então recai naquela suposta justificativa de que o animal pode não ser saudável. Então eles matam o animal. Imagine, de repente você tem dúvida, né, sobre a saúde de alguém e decide por isso matar, né, aquela criatura. Existe lógica nisso? Existe coerência? Em vez de você de repente colocar o animal em quarentena, né, para avaliar o estado de saúde dele, para ver o que acontece, né? Nesse período não, você simplesmente resgata um animal e abate ele em seguida, mata, né, um animal que possivelmente é saudável, simplesmente porque não há identificação de quem é o proprietário daquele animal. É uma coisa assim totalmente incoerente, uma coisa totalmente injusta, e há juízes que defendem isso no Brasil.
Eles batem o pé e eles dizem que é assim que deve ser. É uma coisa totalmente inadmissível. Não adianta também a gente ter uma maioria que é contra e uma minoria que não é, mas ao mesmo tempo que prevalece a vontade dessa minoria. Existe algo de errado, né? Não tem como a gente negar. Se tem uma prática errada, né? Uma prática ali imoral, de você impingir sofrimento, impor estresse a um animal, se a maioria é contra, mas não faz nada a respeito, ou acaba de repente ignorando, há uma certa conivência, né? E é isso que acaba reafirmando certas práticas, né, que nós não deveríamos legitimar em relação aos animais.